produção desse olho maravilhoso. Primeiro passo, utilize um corretivo em toda a pálpebra móvel. Pode ser um corretivo um pouco mais claro que o tom da sua pele. Em seguida, vem com uma esponja umedecida e esfuma todo esse corretivo, tá? De modo com que ele fique minimamente apagado. Em sequência, eu vim com uma sombra um pouco avermelhada, tá? Mas na minha pele ela ficou com um tom mais rosadinho. Depois eu vim com uma sombra um pouco mais escura para poder fazer uma sombra quando eu fizer o recorte, tá? Esse estilo de maquiagem chama-se Cut Crazy. Em seguida, eu vim com uma esponja, tá? Logo após que eu fiz todo o recorte, eu vim com a esponja umedecida novamente para poder fazer o sombreamento desse corretivo, tá? Depois, para poder selar toda essa área, eu utilizei uma sombra branca. Na parte superior do Cut Crazy, eu passei uma pomada para poder colar os glitter, tá? Essa pomada ela age como cola de glitter. Eu acho mais fácil utilizar a pomada. Em seguida eu vim com um glitter dourado para poder dar um destaque, tá? Diferenciar um pouco ali onde tá o corte, ali onde foi feito o corte. Na sequência, eu venho para poder dar acabamento, eu venho com a sombra mate. A sombra que eu usei bem no começo, né? O primeiro tom de sombra. Em seguida, eu venho com um tom de sombra um pouquinho mais alaranjado e logo eu já começo a fazer o meu delineado infinito. E aí eu faço um traço na diagonal e eu começo então a fazer o acerto do meu delineado. Faço todo o preenchimento do delineado e já venho com um pincel de esfumar com uma sombra preta e eu vou esfumando todo o final desse delineado. Por isso que ele é um delineado infinito, onde você não vê o fim, tu não vê onde ele termina, tá? E aí eu esfumo bem, faço o acabamento com a primeira sombra que eu utilizei, que é uma sombra com uma tonalidade um pouco mais rosada, um pouco mais avermelhado, tá? Depois eu venho também dando acabamento com a outra sombra que eu utilizei, que foi a sombra mais alaranjada. E em seguida eu começo a fazer toda a minha finalização da parte inferior dos olhos. Eu venho com a sombra líquida da Bruna Tavares preta, passo em toda a minha área dos olhos, ali bem onde nascem meus cílios inferiores, faço todo o esfumado, já venho esfumando com o pincel, depois eu venho também com a sombra rosada e passo embaixo para poder dar acabamento. Na boca, eu estou utilizando um batom mate líquido na cor um marrom bem escuro, tá? Eu amo essa tonalidade de batom, sempre estou usando, né? E aí eu faço todo o contorno da minha boca com o próprio pincel do batom. Em sequência, eu venho com um batom um pouco mais claro, um nude bem clarinho e eu centralizo ele. Eu passo ele somente no centro dos lábios, tá? Para poder fazer um degradê. E esse efeito, gente, ele faz com que pareça que a boca é um pouco maior. Fica maravilhoso, tu fica com os lábios dá a sensação de que os lábios estão bem maiores, tá? E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.